Queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham por esta transmissão, hoje Jesus nos apresenta mais uma das suas parábolas, das suas histórias, e nós temos que reconhecer que hoje é uma história muito intrigante, uma história que nos apresenta pontos muito difíceis. Parece até que Deus está elogiando o mau comportamento do administrador. Então, não é que nós vamos repetir a história que acabamos de ouvir, mas eu convido a nós nos determos em algumas passagens dessa parábola, a parábola do administrador infiel. Jesus, com essa história, está nos lembrando que tudo que nós temos é dom de Deus. Esse homem que tinha um administrador de seus bens, esse homem nessa história representa Deus. Todos os dons são de Deus. Tudo que nós temos de bom veio de Deus. E tudo que nós temos que ter a consciência: eu sou administrador, eu estou usando de dons que não são meus, por isso mesmo que são dons. Se fosse nosso, não seriam dons. Dom significa presente, algo que eu ganhei, algo que me deram, mas que não é meu, está a meu uso, mas não é meu. A nossa vida não é nossa, a nossa saúde não é nossa, as coisas que nós usamos não são nossas, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Nós somos administradores. E esse exemplo do Evangelho nos mostra uma pessoa que não administrou bem esses dons. O Evangelho fala que o homem começou a esbanjar. Ele roubou, mas ele roubou esbanjando. Então, é a primeira reflexão nossa, como que nós usamos dos dons que Deus nos dá, das coisas que Deus nos dá, mesmo das coisas materiais. A palavra de Deus pode chegar às coisas mais concretas de nossa vida. Como é que eu uso das coisas que eu tenho? Até da alimentação, da casa, das coisas, eu uso com consciência ou eu esbanjo? Esbanjar quando a pessoa não sabe ter medida, faz alimento demais, estraga, não se preocupa com as coisas. Esbanjar, e não só isso, a nossa saúde, a nossa vida, e mais do que tudo isso, os dons sobrenaturais, a graça de Deus, a amizade de Deus, o amor de Deus. Como que eu uso desses dons? Eu devo tomar cuidado para não esbanjar, mas tudo aquilo que não é correto, um dia se torna claro, se torna visível, A gente fala popularmente que a mentira tem pernas curtas, e nós vemos hoje no Evangelho um caso de alguém que enganava o seu senhor, o seu patrão, mas isso logo ficou descoberto, porque também sempre tem alguém para falar, E os outros empregados foram ao senhor, ao patrão, e disseram: olha, o senhor confia muito nesse homem aí, mas o senhor fica atento com ele. E aí nós vemos uma atitude que é exatamente assim que Deus faz conosco. O que o administrador fez? Ele mandou logo embora o homem: olha, desapareça, vai embora, não quero mais saber de você. Não, deu a ele a oportunidade de se explicar, deu a ele a oportunidade de ele se redimir. O que o administrador deveria fazer? O Senhor falou com ele: presta contas daquilo que você administra, eu quero que você me apresente um relatório do que você faz. Era o momento dele dizer: olha, meu senhor, realmente eu errei, eu usei seus bens inconscientemente, de uma maneira desordenada, não soube aproveitar, abusei de estar nesse cargo para usar como eu queria. Eu peço desculpas ao Senhor, eu vou procurar reparar o erro que eu cometi, o prejuízo que eu dei. O patrão, o Senhor, lhe deu essa oportunidade. É assim que Deus faz com a gente. Deus sempre nos dá oportunidades de nós recomeçarmos, de nós corrigirmos aquilo que não está certo em nossa vida. Se a gente achar que está tudo muito certinho, é sinal que a gente não se conhece bem, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. Deus já nos libertou de muitas coisas ruins na nossa vida, mas sempre estamos em crescimento, na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual, e Deus sempre vai nos dar oportunidades. Só que infelizmente a pessoa pode não aproveitar, como foi o caso desse homem. E aqui nós aprendemos algo para não fazer. Às vezes a pessoa, para corrigir um erro, em vez de procurar se redimir, ela comete outros erros. Ela não quer admitir que ela errou, ela não quer se emendar. Então ela começa
a cometer uma série de outros erros para tentar de alguma forma acobertar a sua conduta incorreta. Foi o que ele fez. E é interessante que aqui nós vemos que esse homem tinha vários defeitos. Primeiro, que ele roubava, ele era um esbanjador, primeiro defeito dele. Mas depois vem outro, ele fala assim: o que eu vou fazer? Meu patrão vai me mandar embora. Trabalhar, cavar a terra? Não, isso eu não faço. Ele era preguiçoso, ele queria uma vida fácil, ele queria as coisas de uma maneira fácil. E nem sempre, meus queridos irmãos e irmãs, as coisas vêm de uma maneira fácil. Ele queria essa vida cômoda. Então ele fala: cavar a terra eu não posso. Mendigar, pedir ajuda, eu tenho vergonha. Há momentos, meus queridos, que nós temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Pedir esmolas não é só pedir uma ajuda material com dinheiro. Tem hora que nós temos que falar para alguém: eu não posso sozinho, eu preciso de ajuda. Eu estou num momento de fragilidade, eu preciso que me ajudem. E é importante que nós saibamos, que nós deixemos que nos ajudem. Cuidado com o orgulho, né? Não, eu não deixo, eu não preciso. Precisamos sim. Às vezes pode ser para corrigir uma situação, deixar-se ajudar, deixar-se socorrer, abrir o coração, falar com alguém. Esse homem dizia: não, pedir esmola, eu tenho vergonha. E a vergonha que nasce de quê? Do orgulho, da ideia que ele tinha dele. E o que ele fez então? Aquilo que ele sabia fazer: roubar, agir mal. Ninguém sabia que ele ia ser mandado embora. Então ele chama as pessoas que deviam o seu senhor e ele age como se ele ainda fosse administrador, que ele não era mais. O patrão já tinha falado com ele: você não vai mais administrar os meus bens. Mas as pessoas não sabiam. Então ele usa dessa oportunidade. E o que ele pensa? Eu vou agir de uma forma que quando eu for mandado embora, eu tenho a quem recorrer. E por que ele vai ter a quem recorrer? Porque ele leva outras pessoas também ao crime. E assim a pessoa vai ficar refém dele. Ele chama um e fala assim: você deve quanto ao meu senhor? Eu devo 100 barris de azeite, de óleo. Você é meu amigo, bota 50 aí, fica só entre nós. Muda aí o documento, escreve, já foi o tempo que papel valia, né? Escreve aí 50, pronto. Aí a pessoa: puxa, muito obrigado. Ele era o administrador do patrão, ele podia fazer, ele tinha essa missão, só que ele não tinha mais, né? E a pessoa: olha, muito obrigado. Ele fala: não, tudo bem, se eu precisar de você, eu vou te procurar. Depois veio o outro: você deve quanto? 100 medidas de trigo, bota 80 aí, deixa por minha conta. E o que ele fez depois? Ele podia procurar essa pessoa e falar assim: olha, esse documento aqui está rasurado. Você lembra o que você fez? Você devia 100 e aqui está 50. Se você não me ajudar, eu te entrego para o meu patrão. Olha o perigo, né? Olha o caminho do mal aonde leva. Que homem perverso. Ele era um homem corrupto, mas ele corrompia os outros. Ele não só agiu mal, mas ele levou os outros a agirem e agora ficaram refém dele. Veja, meus irmãos, o mal nunca compensa. Você ficar refém de algo que você fez. Você errou, admita o seu erro. Conserte o erro da maneira certa. Não conserte o erro com outro erro, como fez esse homem. E aí tem uma frase aqui do Evangelho que nos deixa meio assustados, porque fala assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto. Mas o Senhor elogiou o roubo dele? Não. O que foi elogiado foi a sua esperteza. Como se a gente dissesse assim: mas que homem esperto, hein? Ele foi muito sagaz, ele foi esperto. E aí, meus irmãos, nosso Senhor diz uma frase que nos deixa com vergonha. Jesus fala assim: os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Nós somos os filhos da luz, né? A luz que é o próprio Cristo. E o mundo é mais esperto do que nós. Isso que Jesus está falando. Aqueles que agem para o mal são mais espertos. De quantas formas o mal nos é apresentado? De tantas formas nós somos convidados a fazer o mal. Já imaginaram se nós tivéssemos a mesma criatividade para o bem? É isso que Jesus quer nos dizer. Ele fala para nós: sejam espertos, sejam criativos no bem.
E devemos pedir a Deus essa graça. O que eu posso fazer para ser criativo no bem? Uma forma de evangelizar, de atingir as pessoas, de praticar a caridade. O que eu posso fazer? Eu tenho que ser criativo no bem, porque os filhos do mundo são criativos no mal. Nós temos que imitar essa sagacidade, essa esperteza para fazer o bem, para atrair as pessoas também para Deus. E finalmente, a gente não pode comentar tudo, para não nos estendermos, mas o que Jesus fala no final do Evangelho. Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar o outro. Nós temos, por exemplo, 2 pulmões, temos 2 rins, mas coração nós temos um só. O coração, que significa o nosso amor, nós temos um só. Nós podemos amar a muitas pessoas, desde que nós amemos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós podemos amar a todos em Deus, mas nós não podemos amar 2 coisas opostas. Se eu quiser amar o mundo, eu não posso amar a Deus. É isso que Jesus fala: ninguém pode servir a 2 senhores, vai amar um e vai odiar o outro. Por isso que o cristão tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas por causa de Deus. Muitas vezes na nossa vida já aconteceu e vai acontecer. Nós teremos que fazer escolhas entre a vontade de Deus e aquilo que o mundo me propõe, não é? Nós não podemos ser do mundo, nós não podemos ser mundanos, não podemos. Nós somos de Deus, somos cristãos, vivemos segundo a nossa fé e temos que ser coerentes com essa nossa fé. É o que Jesus quer dizer. E depois ele dá um exemplo concreto. Ele fala assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Jesus coloca em pé de igualdade o serviço a Deus e o serviço ao dinheiro. Se a gente olhar como é que funciona o mundo, a gente chega à conclusão que o mundo funciona pelo dinheiro. Em tudo gira o dinheiro. No esporte, um campeonato de futebol, o que está por trás? Dinheiro. A propaganda é dinheiro, E é incrível como a força que o dinheiro exerce sobre a gente. Não é pensar só nos outros, não, é pensar em nós mesmos. E existe em nós essa tendência para a ganância. Existe em nós esse apego ao dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que alguém quer te desafiar a fazer uma coisa difícil. Ele fala assim: olha, se você tem um boi bravo ali, se você for lá enfrentar aquele touro bravo, eu vou mandar fazer uma estátua sua e colocar lá na praça. Você fala assim: eu enfrentar um boi por causa de uma estátua? Quero não. Olha, se você enfrentar ali aquele boi bravo, eu vou escrever um livro com a sua história. Eu quero saber de lá de livro com a minha história. Aí a pessoa fala assim: se você for lá, eu te dou R$100. Aí a conversa já muda, não é? A gente mesmo fala, quando alguém nos desafia: você não faz tal coisa, o que a gente fala? Você me dá quanto? Está vendo como que o dinheiro exerce um fascínio na gente? Você me dá quanto? Ou seja, por dinheiro eu faço. Se você me der uma quantia, eu faço. E existe isso em nós, né? E nosso Senhor fala então que nós não podemos servir ao dinheiro. Dinheiro aqui significa os bens materiais, não é só o dinheiro em si. Nós não podemos servir ao dinheiro. O dinheiro é que tem que nos servir. E ele tem que ser instrumento que nos leve a Deus, né? Cuidado, hein? Quando a gente fala do apego ao dinheiro, não é só para os ricos, não. É também para nós pobres. Porque uma pessoa pode ter muito e ser apegada ao muito que tem. Uma pessoa pode ter pouco e ser apegada a esse pouquinho. Uma pessoa pode não ter nada, mas no coração ter esse sentimento de ganância, de ambição, é apegada da mesma forma, está servindo ao dinheiro da mesma forma. Não é que nós não possamos ter as coisas, não é? O conforto para a nossa família, um salário justo, rezar pelos que estão desempregados. Claro que temos que fazer isso, mas o que Jesus não quer é que o dinheiro se torne uma servidão, não é? Que eu apegue o meu coração de tal forma que eu não saiba praticar a caridade, não saiba ajudar e faça do dinheiro uma finalidade para a nossa vida. Então, peçamos hoje a nosso Senhor a graça de termos consciência de que nós somos administradores dos dons de Deus, que Ele nos conceda a sabedoria, a luz necessária para usar bem destes dons, e que Ele nos dê a grande graça de usarmos das coisas materiais, mas sem colocarmos nelas o nosso coração. Amém.